Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de modelos grandes de linguagem. Hoje nós vamos falar sobre algumas técnicas para dar uma refinada nas respostas do seu modelo, para que ele possa assim auxiliar seu usuário da forma mais eficaz possível. A primeira técnica é o prompt, que é muito utilizada, inclusive, não só para a criação do seu próprio modelo, mas também para que você possa fazer com que as interações do usuário sejam mais entendíveis para o seu usuário. Então, por exemplo, se você criou um agente de inteligência artificial que é um assistente virtual, você vai dizer para ele: você é um assistente virtual, busque sempre estar auxiliando o seu usuário. Ou então, se você tiver alguma informação importante sobre o seu usuário, você pode passar essa informação para o seu modelo de linguagem, para que ele possa ter uma resposta mais eficiente. Então, você pode dizer algo como: responda ao usuário que é do PET Computação. Instruções são o prompt interno do sistema. Geralmente a instrução é um prompt inicial que não é mandado junto com os outros. Ele é o prompt inicial que diz exatamente ao modelo que ele faz. Todos os modelos de LLMs eles têm esse prompt de instrução, que é justamente para que o modelo possa entender melhor o papel dele. Então, se nosso modelo, nós queremos explicar para ele o que exatamente ele faz, nós podemos mandar, por exemplo, você é um assistente virtual para atendimento ao cliente, para a empresa PET Computação. Seja gentil com as pessoas e tire suas dúvidas sobre o PET Computação. Você também pode pedir para atribuir características ao modelo. Por exemplo, eu poderia dizer, você é um assistente virtual muito prestativo, você é um assistente virtual muito cuidadoso, você sempre responde de forma educada. Você pode desenhar o modelo exatamente como você deseja que ele pense e como você deseja que ele responda ao seu usuário. E o fine tuning é um processo em que você quer adaptar um modelo de IA, um modelo mais geral, ou um modelo que realize uma tarefa para que ele faça outra tarefa. Por exemplo, um exemplo de modelos para visão seria se você tem um modelo que reconhece bem imagens de cães e gatos. Mas você pega esse mesmo modelo e você retreina ele para que ele possa reconhecer rostos de pessoas. Ou um modelo que classifica textos entre alegre e triste, e que você utiliza esse mesmo modelo para escrever novos textos. Normalmente, o processo de fine-tuning ele é realizado utilizando um conjunto de dados mais direcionado para a tarefa que você deseja realizar. Então, por exemplo, você pegaria uma Llama ou um Gemma, um ChatGPT, e você quer que ele só responda a questões médicas, você iria pegar e passar para ele uma base de dados informações e textos médicos gigantescos, e iria utilizar esse novo conjunto de dados para retreinar o seu modelo geral, para que ele se torne melhor numa tarefa específica. E o fine tuning ele deve usar quando o modelo ele tem que conseguir fazer essa atividade, e geralmente ele já é capaz de fazer essa atividade de uma forma mais geral, mas você precisa que ele consiga fazê-la de forma mais especializada. Então, você pega a sua LLM base, retreina ela, e aí você tem o seu modelo com esse fine-tuning. Quando você utiliza o fine-tuning, é muito importante ver se o modelo que você está fazendo, esse processo, ele de fato permite que o fine-tuning seja feito. Pois nem todos os modelos, eles vão permitir que você retreine eles ou utilize comercialmente, então é sempre muito importante checar a licença do modelo. Então, se os seus prompts eles não estão dando boas saídas, é possível que o seu modelo ele não tenha conhecimento sobre esse assunto. Então, pode ser importante que você treine esse seu modelo com novos dados sobre aquele assunto, para que ele se torne assim capacitado a responder a tarefa que você quer que ele responda. Também, outra opção é a de se usar embeddings personalizados. Embeddings são as representações de texto que o modelo quer. Então, pode ser interessante utilizar embeddings próprios ou gerar novos embeddings para que, baseado nos documentos que esse modelo normalmente vê com mais frequência. Pois, por exemplo, um texto literário pode ser totalmente diferente de um artigo científico. E
treina ele com mais ênfase no tipo de texto que ele verá com mais frequência. Pode ser uma escolha bem interessante para que ele ganhe um pouco de performance na tarefa que você precisa que ele faça, trocar esses embeddings dele para embeddings próprios para esses novos conjuntos também é uma boa escolha. E se você só trocar esses embeddings, você não precisa retreinar o modelo. Então é sempre uma boa opção. Uma outra opção, principalmente para quando o seu modelo ele oscila muito, ele dá respostas muito malucas, ele está alucinando bastante, é de você utilizar o RAG. O RAG é uma tecnologia que permite uma busca de texto. Então, é, ao invés de só o seu modelo responder, quando vier uma questão que ele percebe que ele não sabe responder muito bem, ou que ele possa ficar desatualizado, ele pode fazer uma busca textual e utilizar os resultados da sua busca para informar as respostas do seu próprio modelo. E o RAG se baseia em três etapas. O usuário manda o prompt durante a consulta, e esse prompt vai gerar uma query de busca para uma base de dados. A retrieval é quando a busca é quando o RAG ele busca coisas semelhantes àquela query do usuário na sua base de textos. E ela seleciona os N textos mais próximos. Você pode pedir para a sua própria LLM, ela pode dizer quantos textos ela quer. Ou então você pode simplesmente colocar uma quantidade fixa. Então ele vai procurar os 5 textos mais semelhantes ao que o usuário me pediu. E um outro exemplo, uma outra etapa, é a etapa de generation, ou geração, em que o modelo ele utiliza os textos encansados pela sua query como contexto para o modelo. É, o RAG ele tem alguns componentes. Um deles é o Vector Store, que armazena os textos que são transformados em vetores. E a forma de armazenamento vetorial ela torna muito mais fácil, muito mais leve de se fazer o processo de retrieval, que é o processo em que o RAG pega os modelos relevantes baseados no pedido do usuário. E as LLMs, elas são os textos elas são um modelo que usa os textos encontrados para gerar nova resposta para o usuário. Então, por exemplo, se o usuário está com o item 1, ele pediu o item 1 para o nosso modelo, ele vai procurar os itens mais próximos, que poderia ser o item 2. Ele calcula pela distância de cosseno, se baseia no ângulo entre duas coisas. Então, isso é muito semelhante ao que as IAs de busca fazem, e ele procura por essa similaridade chamada distância ou similaridade de cosseno, que mede a proximidade entre vetores de várias dimensões. E o RAG ele ajuda muito a evitar o delírio, porque ele força o seu modelo a receber dados reais. Você também pode utilizar, junto com o RAG, as famosas tools, que te permitem atualizar os dados em tempo real. Isso facilita a customização do modelo. É mais barato que o fine-tuning, mas pode não ser tão efetivo para certas escolhas de certas escolhas de área que a sua LLM possa trabalhar. E também isso cria com o RAG a possibilidade de que seu modelo ele pode citar a fonte de texto. Então, se você tem vários livros, você faz um RAG desses seus vários livros. Seu modelo pode citar as fontes de onde ele retirou essas informações. E também você pode fazer uma filtragem do seu RAG por dados. Então, você pode filtrar, por exemplo, uma base de livros pelo autor do texto, pelo tipo de texto. Então, se é um livro, se é um blog, um artigo, se é um documento, ou se são informações a partir de 2025, ou então entre 2024 e 2025, você pode fazer filtragem por data, entre muitos outros fatores. Muito obrigado pela sua atenção. Eu agradeço muito por você ter vindo aqui e ver essa aula de LLMs. E na próxima aula nós vamos ver como fazer o RAG e como criar. Nós vamos ver uma noção de tools e nós vamos ver como criar nossas próprias tools na prática. Muito obrigado e até a próxima.